Meu amigo, finalmente aconteceu. Mais cedo do que eu gostaria, infelizmente, Carlos Lupe caiu. Ele pediu demissão, mas a gente sabe como que a coisa funciona. A situação dele estava insustentável de fato, e ele poderia sair pela porta da frente, pela porta de trás, resolveu pedir demissão, sair dessa forma, colocar ali o argumento que ele quisesse. Mas a verdade é que isso aconteceria uma hora ou outra, era inevitável, a situação dele era inevitável. Eu tenho falado isso desde o primeiro dia que o escândalo saiu. Carlos Lupe não iria se manter nesse cargo porque a coisa é completamente absurda. Mas o fato disso ter demorado aí uns 10 dias já ajuda a desidratar um pouco a imagem do governo Lula. Então já foi colocado aqui um cara no lugar dele, que é o Volney Queiroz, que já era o número 2 da Previdência Social de fato. Não chega a surpreender essa indicação aí e não ajuda a resolver a questão do governo Lula. O governo segue com medo de que a situação se transforme no novo caso Pix. Você lembra do problema que foi a questão toda do Pix lá no passado? O governo está com medo de que isso aconteça novamente, já está preparando até um plano, olha só, para ressarcir os aposentados vítimas de fraude. Mas a verdade é que nenhuma coisa nem outra vai estancar a crise que começou agora e vai aumentar ainda mais, especialmente se a oposição souber fazer uma CPI de qualidade nesse caso aqui. Se a oposição virar oposição de verdade, coisa que não aconteceu até o momento. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, qual que é o ponto principal desse caso todo? A inevitabilidade da demissão do Carlos Lupe. Ele pediu demissão, oficialmente foi isso que aconteceu. Ele escreveu, acho que foi no Twitter, né, que entregou a função de ministro da Previdência Social ao presidente Lula. Falou que deu a desculpa qualquer dele lá, bobagem qualquer que ele tenha falado. Era inevitável que isso acontecesse, porque a culpa dele nesse caso está muito clara. Eu sempre pontuo isso aqui, tá? Não tô falando que o cara é corrupto, que ele participou dos desvios, que ele estava por dentro do que nas minúcias estava acontecendo, nada disso. Mas ele poderia ter agido para evitar que a coisa avançasse tanto. E avançou pra um caramba no governo Lula. 2024, então uma coisa escandalosa. Ele poderia ter agido no sentido de mitigar esse problema, evitar que ele se tornasse um problema tão grave assim, e não fez nada. Dormitou em cima das várias evidências que foram apresentadas pelo próprio INSS, investigações internas, Tribunal de Contas da União, CGU, a própria imprensa e etc. Não fez nada, deixou a coisa rolar até o ponto em que não dava mais para segurar essa peteca. O Stefanuto caiu no primeiro dia e era uma indicação do Carlos Lupe. Aí começou a circular a informação de que um procurador lá do INSS estava facilitando também alguns mecanismos desses descontos aí. E esse cara foi indicado pelo Carlos Lupe também. A situação ficou insustentável e ele acabou tendo que entregar o cargo. Por quê? Cada dia que ele passava a mais no governo, ele queimava mais o filme do Lula. O Lula tinha que ter demitido esse cara logo de início. Quando a coisa estourou, talvez nem no primeiro dia, ok, mas no segundo dia. Porque a coisa estava muito clara. O problema relacionado à péssima gestão do ministério estava evidente. O Lula ficou cozinhando isso aí vários e vários dias, e isso ajuda a mostrar que o Lula não está nem aí para os aposentados. Ele está mais preocupado com o caráter político do seu gabinete ministerial. Mas o Carlos Lupe já é carta fora do baralho, eventualmente vai acabar sendo alvo de alguma investigação, sem sombra de dúvidas. Entra no seu lugar Volney Queiroz. Nenhuma surpresa nesse sentido aqui, isso já estava meio, inclusive, que esperado. E de fato, né, o grande problema é o seguinte: o Volney estava naquela reunião do INSS que o problema foi apresentado pela primeira vez para o Carlos Lupe, mas isso é uma questão para ser avaliada pela oposição, inclusive, nas próximas cenas dessa novela.
O governo está muito preocupado com a repercussão disso aqui. Então o governo quer comunicar diretamente com os beneficiários do INSS, não só os lesados por esse esquema, todos os 40 milhões de beneficiários. Então, o governo quer evitar que a coisa vire um caso Pix. Então, vai ter aqui uma estratégia, né? Olha só. Para quem teve o desconto, o governo vai esclarecer se essa cobrança foi legal ou não. Nos casos irregulares, o governo vai informar como o ressarcimento vai ser feito. De onde que vai vir o dinheiro? Ninguém sabe até o presente momento. E para os casos em que não houve nenhum tipo de desconto, vai chegar uma mensagem falando que está tudo certo, tudo ok, a coisa realmente está normalizada. E é uma coisa cruel, porque você é beneficiário do INSS, você consegue analisar o que está sendo pago, o que está sendo descontado de você, se você souber mexer no celular, no aplicativo do INSS ou no computador. Agora, idosos, pessoas deficientes, gente com pouca instrução, tem muita dificuldade para acompanhar isso aí. E como os descontos são pequenos em cada salário, a ideia foi pulverizar isso no máximo de beneficiários para não chamar muita atenção mesmo. Em alguns casos, a pessoa nem sabe que está tendo desconto, vê ali o valor tá um pouquinho diferente, mas não é muita coisa, deixa isso para lá, não vou tentar descobrir o que é. É cruel, de fato, o que aconteceu, uma coisa assim, não tem nem palavras para descrever, de fato, o que tem acontecido. O plano para ressarcimento aqui não está muito claro ainda. O pessoal diz aqui que a proposta está em fase final de elaboração e vai ser submetida no começo da semana que vem, promessa é essa, para a Casa Civil da Presidência da República, depois vai para o CNJ, para o Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União. De fato, foi instituído aqui um grupo especial para... isso aqui é o próprio Ministério da Previdência que está fazendo isso, correto? Aqui colocaram a pasta, né? Não entendi muito bem se é a AGU. Acho que é a AGU que está fazendo isso então. Mas, enfim, o Lula que determinou a devolução desses valores, só que a grande questão é de onde que vai vir essa grana de fato? De onde que vai vir esse dinheiro, esses bilhões de reais? O governo vai tirar essa grana de qual parte do orçamento? É difícil entender de onde que essa grana vai vir e como vai ser feito esse ressarcimento. A cara de bunda dos presentes mostra que eles têm plena convicção de que o problema é muito grande. Destaque para o Bessias, você lembra do Bessias, que é o AGU atualmente. Vai resolver alguma coisa? Alguma coisa pode resolver sim, mas não vai sanar o problema por completo, assim como a demissão do Carlos Lupe não vai resolver também esse problema. Quarto ministro do governo Lula que cai por causa de denúncias, de um total de 11 que já deixaram o governo. Enfim, veio numa péssima hora essa situação, porque o Lula estava começando a respirar os ares de melhora da popularidade, ou pelo menos de fim do período de queda de popularidade. Aí veio mais essa bomba para o governo, que é uma bomba atômica. A coisa ficou bastante pior, sem sombra de dúvidas. Então, realmente aqui o Lula ficou numa fragilidade política muito grande, ficou entre a cruz e a espada porque não queria tirar o Carlos Lupe e perder o PDT, que ameaçou fazer isso se o Carlos Lupe fosse demitido. E aí o Lula manteve o cara, mesmo o Lupe falando várias vezes que sabia do que estava acontecendo, tinha consciência dessa situação e não fez nada para resolver. A situação se tornou insustentável e aí realmente o cara saiu ou foi saído do governo. E aí o Lula fica sem capital político para indicar outra pessoa para o lugar, para fazer uma manobra com algum partido do Centrão. Ninguém quer se aliar ao Lula, principalmente nesse momento. E aí o governo agora quer falar que vai devolver os bilhões de reais. Não se sabe como, não tem dinheiro, enfim, não há muito o que fazer. Sidônio Palmeira não vai conseguir maquiar essa informação, porque o Congresso Nacional deve abrir uma CPI sem sombra de dúvidas a respeito desse tema. E quem perdeu esse dinheiro, quem teve esses descontos, com o conhecimento do governo, que é pior ainda, essas pessoas não vão ter esse dinheiro ressarcido, pelo menos não imediatamente, e estão fulas da vida, não é sem razão.
Carlos Lupe caiu então, a gente já esperava que isso fosse acontecer, eu tava torcendo para que demorasse pra caramba, pro Lula ficar ainda mais queimado, mas o tempo que demorou já foi suficiente nesse sentido. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.